Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer uma entrevista um pouquinho diferente. Eu estou conversando, hoje vamos conversar e trazer mais informações com o casal São Mateuense, o Jonas de Paula e Silva e a Bruna Pionoski Cardoso. Esse casal São Mateuense que saía em uma aventura exatamente no dia 13 de maio. Eu queria saber o que motivou vocês, de onde que surgiu essa ideia. Não, vamos passar um tempo viajando sobre duas rodas. Conta pra gente. Assim, é um pouco difícil de falar o que motivou em um curto espaço de tempo, né? Já conversou algumas vezes sobre isso, inclusive lá no começo da viagem. Mas é um processo todo de transformação, de escolha, de vida, né? De modo de vida. Mas, assim, o start, talvez, o que mudou, o que acelerou esse processo, foi todos os eventos que aconteceram nos últimos anos, como a pandemia, por exemplo, né, alguns eventos pessoais, desejo de mudar de carreira também. Então, isso foi assim o que acelerou um pouco o processo. Mas tudo que levou a gente a sair numa viagem de bicicleta, por exemplo, lá no passado, foi um processo ao longo dos anos, um estilo de vida que a gente já tinha. A gente já gostava muito, né, de fazer trilhas, Sim, viajar, conhecer novos lugares, explorar lugares. Às vezes nem era tão turístico, a gente sim. gostava de conhecer. Muita curiosidade, né? A gente, eu sou uma pessoa que lê muito, a Bruna também, a gente tem muita curiosidade sobre conhecer o mundo. Então, tudo isso vai construindo nós como pessoas, né? E aí, claro, tem os aceleradores, como eu comentei, que são os últimos anos. Pandemia, acaba acontecendo pessoas que a gente conhecia e que tinham sonhos, acabaram sendo encurtados, né? Esse processo, não puderam realizar os sonhos. No próprio plano profissional mesmo, eu tenho vontade de fazer uma mudança de carreira, transitar para algo totalmente diferente do que eu fazia antes. Então, isso acabou acelerando um pouco, mas é mais uma construção mesmo de vida. Isso é interessante porque, assim, muita gente pergunta, porque as pessoas acham assim, que tu precisa de ter uma espécie de um start, né? Um estalo na tua vida e você dá uma virada em 360 graus para fazer isso. Para nós não é assim, não foi assim, Não foi né? algo de repente, né? Isso, é algo que foi se construindo, né? É, conheço pessoas que falaram que foi uma transição de 360 graus, uma virada completa, mas eu acho que, no fundo, é uma construção mesmo, são pequenas ideias e sonhos que você vai tendo e ao longo do tempo isso, de alguma forma, vai se consolidando até você É, tirar do papel. a gente tinha vontade de viajar e sempre falava assim, no futuro. Ah, um dia vamos, quando se aposentar, vamos. E aí, com esses aceleradores, a gente falou, não, por que não fazer agora? Né? Então, aí a gente começou o planejamento e a bicicleta surgiu também nesse meio, porque até pensávamos em viajar no futuro de outras formas, mais convencionais, como carro, moto ou motorhome, mas aí veio, a gente, né, conheceu pessoas que viajavam e viu que era possível viajar de bicicleta. E aí a gente foi pensando, né, por que não? E aí é, acho que foi a decisão assim perfeita, porque é uma viagem mais lenta, mas a gente consegue conhecer mais os lugares, as paisagens, a gente consegue ter uma interação mais próxima com as pessoas, porque a bicicleta é um item assim que praticamente todo mundo tem, todos os países que a gente foi até agora tem bicicleta, então as pessoas olham, ficam curiosas, vêm para perguntar, saber de onde é, nossa, tá viajando desde o Brasil, nossa, então aí permite que a gente assim conheça mais profundamente a cultura, as pessoas, os países que estamos passando, então por isso que a gente escolheu a bicicleta. Que bacana. E até o momento, né, nesse um ano, agora completando hoje, mais de 10 mil quilômetros percorridos. E eu queria saber qual foi o maior desafio enfrentado até o momento. Vocês imaginavam que dentro de um ano vocês iam alcançar essa marca de mais de 10 mil quilômetros percorridos? A gente tinha uma noção, porque a gente já tinha acompanhado pessoas que já tinham feito, né, o que a gente está fazendo, estão fazendo, mas a gente não sabia exatamente se a gente ia chegar a 10 mil com um ano, né? E casou que foi assim, poucos dias de diferença, a gente completou os 10 mil. Sim. E os desafios, assim, que a gente encontra mais, eu acredito que sejam desafios climáticos. Um frio extremo, um calor extremo, ou chuva. Eu acho que o maior desafio do ciclo viajante acaba sendo o clima.
Fisicamente, não, o corpo se adapta, né? Nós somos Sim. muito bons, o ser humano, em se adaptar, mas climaticamente é muito duro, porque a gente tem transitado maior parte desse ano na Cordilheira dos Andes. Então a gente transita entre os 1.000 metros de altimetria até os 4.000 metros de altimetria. E é uma diferença muito grande de temperatura. Eu sou mais adepto um pouquinho do frio, do nosso clima aí da região, de São Mateus, a temperatura um pouco mais amena, que é o altiplano, é toda a parte mais alta da cordilheira. Então, tirando alguns dias, ou o inverno, que a gente pegou uma parte dele, que é muito, muito frio, o restante é um frio bem gostoso até, tipo, tá próximo do 0 grau, -1 grau, né? Eu acho que o maior desafio foi quando a gente precisou descer muito para uma região aqui da Argentina, uma região chamada La Rioja, e a gente pegou a temperatura na casa dos 50 graus. Nossa. Ficou 25 dias nessa região e foi muito desgastante. Assim, era uma temperatura que talvez nós estávamos muito acostumados com o Um frio, né? Que a gente estava vindo da Patagônia, que é fria, e a gente, de repente, pegou um calor. Os dois muito extremos, forte. né? Sim, sim. Eu acho que esse calor foi um dos desafios maiores, assim. Até maior do que o frio, né? Sim, Porque o frio a gente tem roupa adequada, então você está pedalando, você esquenta. E o calor não tem muito o que fazer. sim. Tanto que a gente pedalava bem pouco durante o dia, né, no período da manhã, mas era 11 horas da manhã, já estava dando 45 graus de temperatura. Aí a Então gente era muito tinha que quente. se adaptar para Sim. poder continuar viajando, né? Sim, é uma região muito seca, então, por exemplo, era raro o dia que a gente encontrava um rio ou um canal de irrigação que a gente entrava dentro, porque era a única forma de refrescar um De pouco. refrescar. Tava de roupa e tudo. Sim, eu Eita. acho que esse foi um desafio, o maior desafio, talvez foi esse período bem curto da viagem, mas que foi muito cansativo, exigiu muito da gente, tanto psicologicamente, que tu tem que levantar de manhã e tem que pedalar, então, Sair ainda amanheceu, já tem que estar na estrada. quanto fisicamente por causa do estresse térmico. E como a gente, né, pedala, a gente fica exposto ao clima Sim. todos os dias, né? Então a gente sente realmente na pele toda essa mudança, né? E hoje vocês estão em qual cidade? E qual Estamos país também? Conta pra gente. Nós estamos na capital da Bolívia, La Paz. Cidade linda, 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 linda. É a capital mais bonita que nós passamos até agora. Olha só. Ela é bem diferente do que a gente já tinha visto. A gente se encontrou com um grupo de brasileiros aqui, cicloviajantes também. Olha. Estamos Difícil um compartilhando encontro os assim, né? dias, Está sendo bem legal. Estamos se preparando para amanhã ou depois de amanhã a gente seguir para o Peru agora, que é o nosso... Estamos do ladinho aqui, 130 quilômetros, 150 quilômetros. Bem próximo. E até esse momento, vocês estão numa contagem de quantas cidades vocês já passaram, já percorreram? Não, Acho que é difícil, né? Cidades foram muitas, nunca né? parei para pensar em cidades, a gente acaba contando os países, Sim. porque tu passa na fronteira, tem que fazer todo o processo migratório. Também é um pouco difícil, seria um pouco difícil, porque, por exemplo, aqui na Bolívia a gente não sabe muito bem, por mais que a gente estuda um pouco os mapas, geopolítico, tudo, mas é difícil de entender certinho aonde que é um pueblo, aonde que é uma cidade. É que pueblo, normalmente, que é aqui, né? É tipo um povoado. Sim, É como se fosse uma comunidade. Uma vila, uma vila, distrito, uma comunidade. enfim. E a gente não sabe se é uma cidade ou não. Entendi. E as cidades aqui, tem algumas cidades que são muito grandes, em extensão territorial, são maiores, por exemplo, São Mateus do Sul, maiores que São Mateus do Sul, São do Triunfo, Irati juntas, só que tem moradores tipo 1.200, 1.300 moradores, então é muito esparso, assim, é uma região, a gente andou no último mês praticamente, no altiplano boliviano, que raramente tu encontra um agrupamento urbano com pessoas, com mais que 1.000 pessoas. Que diferente, né? Bem diferente da nossa Sim, realidade. Sim, Exato. sim. Então acaba sendo até difícil de contar a cidade. Teria que abrir um mapa geopolítico e traçar. Então, acaba não contando. Tem que conta os países, né? E às vezes a gente passa em um dia em mais do que uma cidade. Também acontece. Aí,
Deve ser muitas cidades. Não sei. E nesse um ano, vocês passaram por 5 países e conheceram, né, muitas pessoas, muitas culturas diferentes. E eu queria saber o que foi de mais diferente, assim, que vocês vão levar para o resto da vida, que vocês falaram assim, nossa, olha, que bacana, a gente nem sabia que isso existia. Algo assim que marcou vocês nessa passagem de algum país em especial? Tem algo que vocês podem compartilhar? Eu acho que o mais diferente para nós está sendo a Bolívia. Por mais que é pertinho do Brasil, por enquanto é o país que tem mais diferenças culturais, principalmente aqui na parte dos Andes. E para nós, assim, foi uma experiência, assim, diferente, mas está sendo incrível. Mas aqui eu vou citar uma situação que para nós foi bem, assim, diferente, e se já não lembrar de mais alguma. Mas aqui na Bolívia, a gente estava acampando, né, nós e mais um casal também de brasileiros, e a gente estava, dormiu-se numa estação abandonada de trem, e a gente estava lá tomando café da manhã. No outro dia, como aqui faz muito frio cedo, a gente já procura um solzinho ali para nós poder tomar o café da manhã. A gente estava ali, aí de repente se aproximou um senhor. Aqui é muito comum ter pastores de ovelhas, de lhamas. Então ele estava pastoreando ali as lhamas e ele foi se aproximando assim com curiosidade. E aí a gente começou a conversar e ele ficou muito curioso em saber que a gente veio do Brasil de bicicleta, mas o que foi assim diferente para nós, que às vezes é um choque porque para nós é tudo tão fácil, foi porque aquele senhor, ele não, a gente acho que não perguntou a idade dele, mas aparentava ter uns 60 anos, entre 50 e 60, ele não tinha acesso à luz, à energia elétrica, então ele ficava curioso, como que a gente cozinhava? Como que a gente carregava nossos equipamentos? Porque a curiosidade dele era porque ele não tinha acesso a isso. Então, talvez, tipo, ele vendo nossos equipamentos, ele poderia ter algo igual, porque na região que ele está é difícil. Então, o painel solar ajudaria ele, que é o que a gente usa. O fogareiro, né? Ele ficou curioso que o nosso é tipo um litro, assim, né? Um bujãozinho de combustível, que a gente coloca gasolina, e da gasolina transforma em gás. Aí ele ficou, nossa, não sabia que existia isso. E para ele isso seria muito útil, porque ele não tem acesso a isso. É muito burocrático, ele explicou para nós que é muito burocrático ele conseguir que a luz chegue até a casa dele. Olha só. Então ele vive sozinho, ele tem que carregar, ele tem celular, né, que ele estava ali, mas ele tem que levar num vizinho para poder carregar. Então é uma vida bem mais difícil, né? E foi uma interação muito legal. Aí ele tomou café da manhã com nós, né? A gente ofereceu ali, deu cafezinho, e ele tomou o café, ficou super feliz. Então, isso é uma das coisas assim que é especial e é para isso que a gente está viajando de bicicleta. Essa troca de cultura não tem dinheiro que pague, né? Exatamente. Culturalmente, cada país, cada região tem suas características, né? Tudo é bem marcante. Nós temos uma escolha nossa de viajar, e eu acho que todo mundo que me perguntar, eu recomendaria fazer dessa forma, estar muito aberto a vivenciar a experiência das pessoas do lugar. Infelizmente, o idioma é uma barreira grande, né? Por sorte, a gente tem conseguido se virar, eu consigo conversar bem mesmo com aquelas pessoas bem do interiorzão, que tem uma língua, não é o espanhol fluente, é um espanhol misturado com línguas originais. Mas assim, então cada região tem suas peculiaridades, mesmo no Brasil tem suas regionalidades, né? Mas ainda, assim, a Bolívia tem sido surpreendente no sentido de que é uma Bolívia diferente até do que a gente esperava, mas aqui é um choque cultural maior. Nas outras regiões tem a cultura do local, os hábitos, o dia a dia, como que é, mas ainda tu encontra, por exemplo, São Mateus do Sul, a gente anda nas ruas, tu encontra as lojinhas, cada lojinha tem sua finalidade, uma de roupa, uma de calçado, uma que vende comida, lanchonete e tudo. Então, para nós, isso é organização, né? Então, nós pensamos que isso é organizado. Quando nós entramos na Bolívia, tirando La Paz, nós estamos agora na capital, né? É como se estivesse em Curitiba, que tem a organização. Mas quando nós entramos para essas cidades menores, que eu falei de 1.000 pessoas, 800 pessoas, a organização deles é uma pessoa que faz a feirinha na rua, mas a feirinha vende tudo ali. Você compra desde o café em pó até a gasolina. Tu compra numa feirinha de rua, numa banquinha, e são centenas de banquinhas, uma do lado da outra, com as pessoas vendendo.
Então, isso, para nós, acaba sendo um choque maior. Mesma coisa a forma dele se alimentar. Então, nós costumamos fazer nossa comida em casa, no Brasil, isso é na Argentina, isso é no Chile. As pessoas fazem mais que 50% das refeições em casa. Faz o café da manhã em casa, jantar em casa. Aqui não, aqui é raro quem faz comida em casa. Olha, que Então, diferente. toda esquina vai ter 2, 3 barraquinhas vendendo comida, vendendo café da manhã, vendendo jantar, vendendo almoço, o dia todo vendendo. Então, isso acaba sendo marcante porque culturalmente é uma mudança bem grande, né? Eu, particularmente, adoro isso porque a gente tem a oportunidade de conversar com 1 milhão de pessoas, mas acaba sendo um choque cultural bem maior, né? É porque, por exemplo, eu estava falando da comida, a gente estava acostumado a entrar no mercado, eu preciso, sei lá, de óleo, arroz, açúcar, sei lá. Sim. Aqui você tem que procurar, Sim. porque uma banquinha vende algumas coisas, mas não tem tudo, a outra vende outra. Então você tem que sair Sim. perguntando, né? Interagindo, né? Sim. Claro, isso não vai ser a realidade. Por exemplo, se alguém vem visitar a Bolívia e vem em La Paz, não é essa a realidade. Porque aqui já tem toda uma Estrutura logística diferente e tal. voltada para quem vem de fora, né? Voltada para o turismo. Se quem vai em Uyuni, que é uma região bem famosa, tem aquele salário enorme lá, também tu vai encontrar um mercadinho parecido com o nosso, no Brasil, com prateleira, tudo. Mas tu saiu desses lugares que são pensados já para o turismo, é incrível de É ver. outra assim, realidade. E vocês uma comeram alguma dessas efervescência comidas? cultural. Oi? Vocês comeram alguma dessas comidas já, que eles preparam Sim, na rua? Tudo que o povo come, a gente come. E é boa? Ah, Qual isso? que é de diferente, assim? É Conta pra bom, gente. algumas têm sabor muito exótico para nós, né? Porque a gente não é acostumado. Mas algumas são muito parecidas, assim, por exemplo, as que são à base de trigo são muito parecidas. Aqui se consome muito à base de batata, então acho que uns 80% da alimentação é feita à base de batata. Batata, quinoa, E, frango. então nós comemos todas as comidas que eles comem na rua, praticamente todas. A mais curiosa que nós comemos foi a cabeça de lhama. E é boa? É exótico para nós, assim, a gente É não tem o diferente, paladar vamos dizer. adaptado, assim. É uma textura não é muito legal. Mas é algo mas- super, assim, para eles é um prato super fino pro povo do interior. Tanto que eles fazem, tipo, é o dia de. Igual no Brasil nós temos o dia da feijoada, não, aqui tem o dia de comer a cabeça de lhama. Então, é um prato feito com arroz, cozido a cabeça junto, e aí vem a cabeça para você comer, tantas partes do cérebro. Osso e tudo, né? Vem realmente a metade de uma. Nossa, que diferente, né? E se não é ruim, não, só que é um pouco. Foi que não é acostumado. Foi um pouco Exótico, impactante, né? né? Chegar Sim. o prato assim todo, mas a gente estava ali aberto para novas experiências. Claro. Sim. Que bacana. A gente sabe também, né, que vocês se prepararam fisicamente, mentalmente, mas eu sempre falo que a teoria e a prática são bem diferentes, né? E eu queria saber, nesse 1 ano, o que mudou? Teve algum imprevisto, algo assim que bem diferente? Vocês pensaram, poxa, achei que ia ser dessa forma, me preparei, não era bem assim como eu tinha imaginado. Tem algo? Eu acho que é uma, Não tem normalmente são imprevistos assim, a gente se planeja para chegar daqui até tal lugar em 3 dias. A gente se prepara com comida para 3 dias. Aí, por exemplo, a gente sai, começa um vento mudar, é um vento contra, você não consegue chegar na data prevista, porque é o clima quem manda. Então, esses tipos de imprevistos, né, que às vezes acabam acontecendo. E um caso, né, que tem a ver com isso, foi quando a gente estava na carretera austral, lá já, acho que mais do que a metade. A gente sabia que levar, por exemplo, 3 dias para chegar em um ponto, e no primeiro dia que a gente saiu, a gente pegou um vento bem forte, e não sei se foi primeiro, segundo, e assim, a gente não tinha tantas provisões assim para ficar mais dias parado. Mas aí, como fazer, a estrada provém tudo que a gente precisa. A gente encontrou um monte de coisa, encontramos coisas, comida, com pacote fechado, e a gente pôde com essas provisões a mais, ficar mais dias parado, porque daí choveu. Então foi como se assim, a gente teve um imprevisto, que é o clima, a gente não contava que ia chover, e a gente necessitaria de comprar mais coisas, era um lugar isolado, e acabou achando coisas, assim, como a gente sempre fala, quem está na estrada, a estrada dá tudo o que a gente precisa. Então, esse tipo de imprevistos que podem acontecer, e acontecer algumas vezes. Tem mais algum excelente? No geral, a gente saiu com alguns
pontos assim de referência, mas a gente nunca planejou um período, um roteiro, justamente para estar aberto a vivenciar como as pessoas vivenciam, né? Então, eu acho que por isso que não teve nada que fosse uma mudança drástica de qualquer coisa. A única decisão que nós tomamos, que nós não... Era uma possibilidade, mas que a gente, no início, a gente achava que não ia fazer, era pegar um avião, a gente pegou para sair da Patagônia, né? Devido a todo o tempo que a gente passou na Patagônia, a gente acabou, tomou essa decisão de pegar um avião para que a gente chegasse no Peru num período favorável para a gente pedalar aqui. Porque nós estamos numa zona tropical e na época de chuvas, que seria a partir de setembro, outubro, é muito complicado de pedalar. Então a gente pediu pegar um avião lá e vir para Santiago. E foi, mas isso é legal da gente estar aberto a vivenciar as coisas e a tomar decisões assim, porque acabou que se a gente tivesse voltado pedalando, a gente ia pegar uma catástrofe que teve na Patagônia, que foi a região de El Bolsón, uma região da Argentina, que passou praticamente 60 dias queimando. Então a gente estaria pedalando nesse meio. Então, a gente acredita muito assim que, como a gente está sempre com a energia muito positiva e muito animado, muito positivo com tudo, as decisões que a gente toma, elas sempre vão ser boas de alguma maneira. E nada é por acaso, né? Então, assim, Sim, mesmo essa, sim. tendo que, digamos, mudar um pouquinho o roteiro, Sim, não foi por acaso. acabou sendo incrível. Tanto que quando a gente comprou a passagem, nem passava na cabeça que ia ter essas queimadas, né? E também esse ano o inverno nevasca, as coisas começaram um pouco antes na cordilheira, lá na parte da Argentina também. Sim, Então, se a gente ficasse mais tempo para lá, a gente ia pegar tudo isso, e aí os passos, que as fronteiras entre Chile e Argentina fecham muito no inverno. Então, deu tudo certo. Que essa bom, né? escolha. para quem pretende viajar assim, ou quem tiver um dia uma ideia de viajar assim, é bom viajar bem flexível, porque aí tu vai se sentir muito melhor. Se tu tiver uma data para chegar num ponto, tiver bem provável que acabe se frustrando porque cria uma expectativa Sim. e aí acontecem coisas e você tem que mudar. Isso faz parte da estrada. Não tem como tu prever quilômetro por quilômetro, né? Eu lembro que há um ano atrás, quando eu entrevistei vocês, conversei com vocês aqui nessa salinha mesmo, vocês falaram muito sobre a questão dos preparativos, dos equipamentos que vocês estavam levando também, tudo escolhido com muito cuidado, porque vocês não podiam levar muitas coisas também, e eu queria saber qual foi o equipamento, assim, aquele equipamento essencial que vocês levaram e que fez toda a diferença, que talvez vocês nem imaginassem que ia fazer tanta diferença no dia a dia. Teve algum? Um saco de dormir, será? Tudo que a gente trouxe, a gente já esperava que ia ser super. A gente estudou isso, né? A gente testou para que não fosse carregar um peso desnecessário ou algo assim. Não tem nenhum assim que a gente diga, esse poderia ter dispensado. E também não tem nenhum que a gente diga assim, esse foi muito mais do que a gente imaginava, porque a gente já estava meio que sabia. Isso é algo importante. A gente conversou com muitas pessoas viajando. Eu, devido à minha curiosidade de ler bastante, então já tinha analisado como que o clima são nessas regiões, né? Por isso que o nosso equipamento de dormir, o nosso saco de dormir... Eu ia falar do saco de dormir, porque a gente pegou muito, muito frio, né, alguns dias, e a gente não passa frio, tipo, fica super confortável. Então ele é essencial, assim, tipo, é algo muito... É indispensável esse equipamento que a gente tem de qualquer forma, tipo assim, se já só tem direito a levar um equipamento do que você tem. Provavelmente que o saco de dormir ficaria entre ele e a barraca, que também é muito eficiente. Assim. sim, e eu pensei no saco de dormir porque a gente convivendo e conversando com pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que a gente vê que é um item importante, que tem pessoas que não têm um saco de dormir tão bom e acabam passando frio, não fica confortável. Então, nesse sentido, a gente vê, poxa, realmente a gente escolheu um equipamento bom, fez a diferença, a gente não passou frio nenhuma vez, mesmo acampando com menos 14 graus, a gente pegou e a gente não passou frio. Sim. Então...
É algo que também ajudou, né? No final do dia, você poder descansar, Ah, sim, recuperar a tua energia de uma forma para continuar no dia sim, seguinte. sim. Então, bem É um dos importante. itens que eu mais gosto, um dos momentos que eu mais gosto é esse, finalizar o dia e me entrar no meu saco de dormir e ficar quentinho. É gostoso, né? Ainda mais um friozinho. É. Sim. Nesse tempo também, eu sei que vocês já falaram bastante a respeito da hospitalidade das pessoas, né, das amizades, mas eu queria também saber se nesse tempo, nesse um ano, de alguma forma, em algum momento, alguém foi de alguma forma hostil com vocês? Ou tratou de alguma maneira assim que vocês não esperavam? Porque a gente, né, no nosso decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida, às vezes tem as pessoas que até podem olhar de uma forma, esses aí não querem nada com nada, estão aí Uhum. viajando, só aproveitando a vida. Enfim, de alguma maneira, teve alguém, algum momento que vocês passaram por uma situação assim? Situação constrangedora, assim, não. É, tipo, alguém que dissesse não, porque não gosto, ou algo assim, né? Mas, assim, uma das coisas que tem é o preconceito, né? Então, principalmente em zonas onde existe um turismo mais massificado, onde as pessoas, tipo, estão acostumadas mais com quem chega pagando um monte, algo assim, existe algum. É um pouco complicado de falar sobre preconceito, porque, tipo assim, a gente, de certa forma, a gente é super privilegiado, de certa forma, tá viajando, né? Mas, assim, a gente sente que às vezes tem, assim, um olhar meio de desdém, tipo assim, tá viajando, é um desocupado, uma pessoa. Uhum. Tem. Não, mas é muito raro as situações, tá? Isso, não sei, nem saberia citar algum em específico, mas, assim, algumas vezes a gente sentiu isso. É, mais Você imagina sensível. que seria, tipo, 3 vezes ou algo assim, é muito Uhum. pouco perto da hospitalidade positiva, né? Sim, mas assim, é o que a gente às vezes sente num olhar, em alguma coisa assim. Sim, Mas não que alguém viesse falar algo assim para nós, Entendi. não, nenhuma vez. e assim, infelizmente, até é algo um pouco, para mim, pelo menos, é muito assim marcante, um pouco até dolorido, porque algumas dessas situações foram de brasileiros fora do Brasil, Nem foi de estrangeiros, de pessoas não foram de. de estrangeiros. Veja só. Então, E falando também sobre esses momentos, eu queria saber se teve algum momento nesses 365 dias aí, nesse primeiro um ano de vocês, nessa aventura, que vocês pensaram em desistir. Eu sei que, né, no começo vocês conversaram comigo, os planos eram de 4 anos, mas sim, a nossa vida às vezes pode mudar os planos, as ideias, né? A gente imaginar que era de uma forma e é de outra. E eu queria saber se teve algum momento que vocês pensaram em desistir e se teve, o que fez continuar. Eu acho que desistir da viagem da bicicleta nunca. é, Nenhum momento assim. Teve, às vezes, momentos difíceis, a gente está, a questão de clima, às vezes você está numa subida enorme, você cansa, fica cansativo, mas é aquela coisa que você tá cansado na hora, no outro dia já descansa, tá diferente. Mas acho que em nenhum momento a gente é, conversou de sobre. desistir, nunca, assim, nunca passou pela cabeça de desistir. O que acontece, tipo, algum dia, são raríssimos os dias, mas um dia muito ruim, por exemplo, né? Talvez aconteceu uns 4 ou 5 vezes, mas eu lembro muito, um dia que marcou muito, foi um dia que nós fomos fazer um passo na cordilheira, da Argentina para o Chile, e pegamos 8 horas de chuva, uma Nossa. temperatura horrível. Então é aquele dia, tipo, um dia muito ruim que tu pensa, bom, será que eu tenho que mudar completamente o que eu estou fazendo? Devo pegar, sei lá, pegar um ônibus, um avião e ir para uma outra região completamente diferente. Então, esse tipo de momento, penso eu que umas 3 ou 4 vezes deve ter acontecido na viagem, mas a gente sempre tem que pensar assim, nunca toma uma decisão num dia ruim, porque é só um momento, tanto que, por exemplo, esse caso, né? Tipo, no outro dia a gente já estava num lugar quentinho, com lareira não, com aquecedor que eles têm interno no Chile, já estava super, então, mas nunca tomam decisão num momento ruim, né? Mas são muito poucos os momentos, assim, os momentos positivos. Isso é algo bastante interessante e é legal comentar, ainda mais no mundo hoje, né? Tecnologia e de redes sociais, onde o que viraliza muitas vezes são as coisas ruins, né? E as pessoas gostam de dar valor para as coisas ruins, mas isso é uma coisa que a gente não faz. A gente nunca esconde se aconteceu alguma coisa ruim, se a gente perdeu alguma coisa, se a gente sofreu algum machucado, alguma coisa, nunca esconde. Mas, assim, isso tem uma participação muito pequena na nossa história
porque os momentos positivos, eles são é, infinitamente maiores e infinitamente mais recorrentes do que os momentos negativos, né? Então, talvez até por isso que a gente até às vezes é difícil da gente encontrar um momento ruim, assim, na viagem, alguma coisa mais ruim, porque a gente Não valoriza foca muito nisso. o que é positivo e não o que é negativo. Isso que é importante, né? Focar sempre no Hum. positivo. E falando no positivo, eu também queria saber como que essa experiência está impactando no relacionamento de vocês. Porque às vezes no nosso dia a dia, né, de casal, a gente não tá de bom humor, ou não quer muito conversar, sai da sala, não sei o quê. E no caso de vocês, não, né? Tá sempre ali junto e tal. Eu quero saber como que tá acontecendo isso, como que tá essa experiência. É um desafio porque a gente fica 24 horas praticamente juntos, faz tudo junto. Mas a gente aprende também a entender o outro, o que o outro está pensando. Às vezes a gente acha que, por exemplo, é, a gente está junto, mas a gente pode também estar, assim, em alguns momentos, cada um fazendo as suas coisas, mesmo sendo uma viagem juntos, né? Então a gente vai aprendendo, por exemplo, vou expor o Jonas aqui. Vai lá. Sério, eu já acordo tagarelando, né? Falando. O Jonas já é mais quieto pela manhã. E às vezes no dia a dia em casa não era uma coisa que a gente percebia, mas a viagem fica mais assim, a gente Aflorado isso, observa né? mais. Sim, Isso. o Jonas, ele não fala muito cedo, não é porque ele não tá de bom humor, é porque é o jeito dele, ele fica mais introspectivo e depois durante o dia ele começa a falar mais. Então, acho que assim a gente consegue entender um mais o outro, e respeitar o espaço do outro. Até porque não tem muito. A gente, imagina se a gente vivesse num conflito, não daria certo, né? Sim. Viajar. Então a gente aprende e acho que isso ajudou a fortalecer ainda mais, né? Nosso relacionamento. E É, assim, melhorando, né, no dia a dia. sim, sim. É o relacionamento do dia a dia, então, tipo, tu não vai sair viajar e vai esquecer a vida que tu leva, continua o relacionamento da mesma forma, não é diferente. Não é porque tu tá viajando que vira um mar de rosas ou que vira um inferno, né? Eu acho que as diferenças, assim, talvez impacta, no sentido que a Bruna falou, tipo, é algum detalhe que talvez tu não percebia tanto, tu precisa passa a perceber, precisa se adaptar um pouco mais, mas no geral é um relacionamento normal, tu tem que pelo menos é o que se espera no relacionamento normal, né, que as pessoas conversem, que as pessoas, tipo, não tá legal, conte para outra pessoa que não tá legal, porque nem todo mundo não, mas ninguém consegue ser 100% o tempo todo com outra pessoa. Sempre vai cometer um erro ou outro. Sim. Então, no dia a dia se espera que a vida seja assim, né? Que as pessoas conversem, esclareçam os assuntos. Uma pessoa não gostou de alguma coisa do que a outra falou, então precisa colocar isso em ordem, né? De fato, o que acontece na rotina normal nossa é que muitas vezes as pessoas fogem, né? É muito fácil você fugir. Fugir do problema. Porque tu liga a Sim. televisão, se entrete, vai lá, liga o videogame, se entrete, liga para um amigo, sai tomar uma cerveja, vai para uma festa, acaba meio que, no lugar de resolver esses problemas, acaba meio que apenas postergando eles, né? Porque eles ficam ali, se você não resolver, eles ficam ali, Sim, sim. tem solução. Então, na viagem, a diferença é isso, que meio que tu tem que resolver isso no dia a dia, porque você não tem muitas opções de fuga, né? A gente acaba aprendendo a resolver do jeito que deveria de ser, mas a gente acaba sendo meio que forçado, porque não tem como tu fugir. Não dá para um pegar uma bicicleta, não, então eu vou por essa estrada e você vai pela Se outra, e encontramos lá na frente. amanhã, ou no final de semana, que a Sim. gente já vai ter esquecido isso, a gente Uhum. se encontra e não. Então é nesse sentido que acaba sendo diferente. Falando também sobre relacionamento, eu queria saber como que tá o coraçãozinho de vocês em relação às saudades da família. A gente sabe que uma das coisas que pega muito também é essa falta, né, de estar com os pais, com todos os familiares, e eu queria saber como que tá esse um ano longe também de todos. Acho que a gente já vem sentindo mais, assim, essas saudades. É claro que a tecnologia dá uma ajudadinha, a gente faz Sim, uma chamada de vídeo, mas não é igual um abraço. Então, por exemplo, em datas como agora foi Dia das Mães, para nós acho que é um pouco mais dolorido, se não está perto, não está presente, Natal, Ano Novo. Aí a gente sente, né, a falta de estar com a família reunida. Com certeza a saudade está enorme. A gente sente falta, assim,
Hoje a gente conversa, né, regularmente, né, com os familiares, por videochamada, por conversa de mensagem. A gente sente falta de algumas coisas, da casa, de algumas conversas mais De próximas. ver os sobrinhos que estão crescendo. E crescem Algumas rápido, né? coisas Sim, sim, algumas coisas que acontecem na família, tipo, a gente queria estar lá para poder dar um apoio também, né? é verdade. Mas isso a gente precisa entender que faz parte da vida, né? Assim, eu acho que não é um consolo, mas se a gente fazer uma análise um pouco mais profunda sobre isso, também quantas vezes a gente está perto e está tão longe, né? Então, então acho que tem que procurar entender isso como um processo que faz parte e em algum momento ele vai se encontrar de novo e vai ter muitos anos ainda para compartilhar esses momentos, né? Com Mas certeza. Vai ter assim, bastante história para contar para eles, né? sim, sim. Essas datas mais marcantes, assim, né? Tipo aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, isso acaba, eu acho que também marca um pouco as datas comemorativas que são importantes, por exemplo, para o dia a dia normal do brasileiro, né? Tipo Páscoa, Natal. A gente já foi muito feliz que o Natal a gente passou com brasileiro, acabou se encontrando com brasileiros, a Páscoa também, nós estamos viajando com brasileiros agora. E também a gente se sente muito acolhido nos países, né? A gente é muito iluminado nesse sentido. Na Sexta-feira Santa, por exemplo, uma família com umas 50 pessoas nos chamou para almoçar com eles no meio da rua. A gente estava passando de bicicleta, então isso acaba também. Até eu falei para a senhora, né, quando estava saindo, né, uma senhora já dos 70 anos, a matriarca da família, né? Aqui as famílias são bem hierarquizadas. Falei para ela que, tipo, para nós era muito importante, porque era como se a gente estivesse na família das nossas avós, né? Como se nossa avó estivesse ali dando um abraço, enchendo um prato de comida. Então, isso acaba, não supra a família, mas acaba dando uma amenizada um pouco nessa. Porque era um ambiente familiar que tava a mãe, daí os filhos, os netos, e todos eles, assim, e a gente estava ali como se fossem também fazendo parte, né? Isso foi muito especial. É bacana que a gente relembra todos os momentos que a gente passa também com nossos familiares, né? Nossa, Exatamente. Quero saber também de vocês em relação ao futuro. Agora, vocês falaram que daí vão sair da Bolívia, vão para o Peru. E quais são os próximos planos? Não tem ideia de se passam por São Mateus, não vão voltar, vão continuar seguindo viagem, é isso mesmo? sim, sim. A gente segue, digamos, no nosso roteiro, né? Não é um roteiro, mas assim, nos nossos Um planos, pré-roteiro, né? digamos, entre países, né? Nós vamos para os Andes, os Andes nós vamos para o Peru, Equador e Colômbia, e aí depois nós damos um salto para América Central e América do Norte, que é o destino nosso, a nosso objetivo, não sei se posso chamar assim, seria Nossa, chegar no Alasca, né? No próximo verão ou daí no outro verão. Aí vai depender um pouco. Os próximos meses são importantes, assim, nesse sentido, bastante importantes, porque nós temos uma parte da Cordilheira dos Andes muito bonita, a gente tem muita expectativa, e também muito difícil, que é o Peru. E a depender do tempo que nós passarmos no Peru, pedalando, aí nós vamos ter que adaptar o nosso Aí, aí não vai ser um cronograma, nós vamos ter que adaptar a nossa janela de tempo, vamos chamar assim, para quando a gente chega no Alasca, né? Para quem não está muito familiarizado, o Alasca é uma das regiões mais frias do planeta, onde tem habitação humana, né? Uma região continental. Está no extremo norte, muito perto do oceano, está no Oceano Ártico, inclusive faz ali o Oceano Ártico que banha o Alasca, e nós temos uma janela de tempo para chegar lá entre mês de junho e o mês de setembro. Então, nós temos que chegar lá em 3 meses, dentro desse período, né? Parece bastante, mas não é, porque o Alasca, do Canadá ao Alasca, são 2.500 quilômetros. É uma região muito linda, só que então a gente tem que pegar essa janela de tempo e ou é 2026 ou é 2027, porque em 2025 é impossível chegar lá. Sim. Então Então, isso tem vai isso. depender um pouco desse mês, desse período no Peru, quanto tempo que a gente leva, e aí a gente vai encaixar a janela de chegar no Alasca. E o A América Alasca Central é mais seria o tranquilo. objetivo, tipo, final? Não, não, a gente, Tá. tipo, pelas Américas, sim, né? Que a gente Uhum. está ligando tanto o extremo sul
que é lá a Baía Virmore, ou mais comumente as pessoas conhecem o Ushuaia, né? Com o Alasca. Aí depois, chegando no Alasca, a gente vai sentar, vai analisar todo o nosso que a gente fez, aí para dar o próximo passo para onde a gente vai certinho. E quando vocês. Inicialmente, nossa ideia era ir para a Ásia, né? A Sim. Ásia, não a Ásia, na verdade, é a Oceania, que é a região da Austrália, as ilhas ali. Mas aí, chegando no Alasca, a gente vai decidir mais sobre isso. Digo que ainda tem tempo para pensar bem, né? Ah, sim, sim, sim. Uma das coisas que vocês falaram quando vocês estavam aqui, que que um dos pontos que vocês gostariam muito de ir visitar, conhecer, era o ponto conhecido como o fim do mundo. Eu queria saber como que foi isso para vocês. Foi bem especial, porque, como já nos falou, a maioria das que a gente vê e ouve é o Ushuaia, que é o fim do mundo. Tem até esse Sim. slogan, né? Ushuaia é o fim do mundo. Mas a gente sabia que não era, e que tem uma outra ilha que faz parte do Chile, né? O Ushuaia faz parte da Argentina. E lá, na ilha Isla Navarino, na Ilha Navarino, a gente pôde chegar o mais próximo do fim do mundo, que é a parte mais ao sul possível. Sim, sim. E a gente chegou para ir do Ushuaia até essa ilha, a gente pegou um barco e lá com as bicicletas e tudo, e lá nessa ilha a gente fez uma caminhada de 3 dias para chegar nesse ponto que foi, sim, bem isolado, é lindo, tudo através a trilha, a gente adora fazer trekking, mas é muito isolado, a gente se sentiu assim num lugar, não sei, como se você tivesse, assim, parecia que a natureza era intocável, e é uma sensação assim, nossa, a sensação de que você estava ali, mas que, tipo assim, nossa, eu não imaginava estar aqui. Não sei, foi Algo bem bem... surreal, assim. Foi bem especial. Para localizar assim, as pessoas, para ter uma ideia de onde nós estamos falando, o Ushuaia é o fim do mundo e vai continuar sendo sempre, porque existe toda uma cidade, existe uma estrutura urbana, você chega lá de carro, você chega de avião, de várias formas, é um lugar místico também. Mas a região que a gente queria chegar é uma região chamada Baía Virmore. Os nomes são um pouquinho difíceis, mas só para vocês entenderem um pouco. Para quem gosta de geografia ou já leu livros de navegação, livros de aventura, provavelmente ouviu falar no canal de Drake, Cabo de Hornos, que são assim é a região mais hostil do planeta Terra, comumente transitada por pessoas em barcos. Então, existem muitos naufrágios. Foi a primeira região onde era impossível cruzar de um oceano para o outro. Então, foi o primeiro lugar onde passou os barcos do Fernando Magalhães, que é um navegador muito importante para a história do mundo. Então, esse lugar é um lugar assim, cheio de um misticismo, uma espécie de uma aura de aventura. Muito. Assim, eu só estou vivendo isso para conseguir explicar em palavras, sabe? Então, é um lugar assim muito, digamos assim, muito único no mundo, né? Então, nosso objetivo era chegar nessa Baía. A gente não divulgou isso como objetivo, enfim. Uma que é mais fácil as pessoas associar o Ushuaia ao fim do mundo, e outra que era um lugar que nós nem sabíamos se era possível a gente chegar. Porque é uma região que o clima muda, por exemplo, de uma hora para outra, tu pode sair do sol para uma nevasca, pode sair de um clima estável para ventos de 150, 200 km por hora. Nossa. Então, mas a gente queria chegar. E estar lá foi assim, como eu já comentei um pouco antes, até no nosso como é que chama, no nosso after, antes da gente Nossa começar a pré-entrada aqui, avançar né, na nossa tudo conversa. aqui, para mim, assim, a sensação foi muito de realização, foi tipo, a gente grava para as redes sociais, então até comentamos isso na rede, né? Tipo, se terminar essa viagem naquele momento, a gente estava totalmente realizado, tinha chegado num lugar que para é muito, assim, marca muito a gente emocionalmente. Então foi muito incrível de estar lá. É uma experiência única, claro. Precisa de gostar da aventura, precisa de gostar de tudo Sim. isso, mas é uma experiência super, super indescritível, assim. Desse 1 ano de viagem, esse seria um dos momentos que vocês poderiam citar e destacar como um dos mais importantes, mais assim, que vai Sim, ficar sim, não. gravado para sempre. Sim, sim, como marcante, eu lembro o primeiro pé que eu coloquei na areia, eu lembro, então, esse Algo muito especial, né?
Sim, sim. E falando sobre algo muito especial, para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem, dessem, né, para todo mundo que está nos acompanhando, um conselho. Porque, assim, para outras pessoas que sonham em realizar alguma viagem semelhante, o que vocês podem falar para essas pessoas? Eu confesso que eu sou assídua do canal de vocês, fico lá acompanhando, babando nas fotos, até estava brincando com eles antes da gente entrar na entrevista mesmo, que olha, que maravilhoso esse book deles, né? Porque é um book assim, meu Deus, uma foto mais linda que a outra, um lugar mais diferente que o outro. Difícil escolher, talvez, a foto mais importante, o lugar mais interessante que vocês já passaram. E qualquer mensagem, o que vocês podem dizer para todo mundo que está nos acompanhando e que pensa, sonha, tem talvez esse projeto, mas às vezes está postergando, enfim. O que vocês podem falar para todo mundo? E a gente recebe realmente esse tipo de perguntas de pessoas que nos acompanham, que acham legal, que têm vontade de fazer algo, mas às vezes não sabe nem por onde começar, né? Eu acho que primeiro a pessoa tem que ter essa vontade dentro, porque às vezes o que nos faz felizes, estar aqui, às vezes não é o que vai fazer a outra pessoa feliz. Então, a pessoa tem que gostar desse estilo, ter essa curiosidade, estar disposta a estar flexível, mente aberta, porque não adianta também viajar assim, com uma mente fechada, né, sem querer conhecer, estar aberto a conhecer pessoas, culturas. Então, não seria uma viagem adequada. Então, primeiramente, a pessoa gostar, né? E ter essa vontade dentro, né? E aí se planejar, né? Tanto a questão do tempo, financeiramente, né? Tem que ter um planejamento, porque com certeza é muito mais fácil, seria muito mais difícil se a pessoa saísse sem nenhum planejamento, porque para ter ali um mínimo de conforto, de estrutura, né? Então, acho que planejar, saber certinho o desejo da pessoa, porque o mundo é, é maior do que a gente imaginava, porque não tem como conhecer tudo, né? Então, ter ali, né, o que deseja, o que gosta, e encaixar isso numa viagem, né? Iniciar ali um projeto, mas que se a pessoa gosta, com certeza a gente super indica. Todo mundo que pergunta é uma experiência assim indescritível, assim, que a gente está vivendo. E eu recomendaria para todas as pessoas ter uma experiência, nem que seja curta. Não precisa ser 4 anos. Pode ser nas suas férias, ser alguns dias, um mês, um ano, quanto você tiver disponível. Mas é uma experiência assim única que a gente vai ter na vida, né? Bom, eu diria por dois prismas diferentes, eu vou falar. Primeiro, um pelo prisma de quem quer viajar mesmo, né? A mesma coisa que eu falei lá na entrevista anterior, eu acho que cada vez isso é mais claro para mim ainda. Primeiro é ter sonho, sonhar. É, sonhar, por mais que pareça difícil, longe, distante, mas sonhar. Se você tem um sonho, e sonhar é você construir o sonho, não é você só ter a ideia de fazer, tu sonhar, né? Ter ideia, ter curiosidade sobre como que é o Himalaia, por exemplo, que é uma cadeia de montanha linda no mundo, né? Procurar ver foto, procurar saber pessoas que foram, para saber como que é. Isso é sonhar, é você alimentar o teu sonho. Depois planejar. Tentar entender como que funciona para você ir, usando o exemplo do Himalaia, né? Como que funciona para você ir? Ou vamos usar o exemplo, vamos falar da Bolívia. Tu quer ir para a Bolívia? Como que funciona para ir para a Bolívia? O que que você precisa? É um país caro, um país barato? Então isso é planejar, você ter. Não precisa você colocar lá, eu vou dia 1 de fevereiro, vou voltar dia 3 de fevereiro, vou gastar R$ 10 nisso. Não, é você olhar para a Bolívia, o que que é possível, como que eu preciso, como que eu vou para a Bolívia, onde que está a Bolívia no mapa? Eu vou de carro, vou de avião, vou de bicicleta, vou a pé, vou a cavalo. Então, planejar isso, você ter uma estrutura de como você colocar aquilo que você tem como sonho em prática. E a outra palavra é tomar ação, porque não adianta tu ter o planejamento mais lindo do mundo, ter o sonho mais lindo do mundo e não começar. Sem o primeiro passo, não vai a lugar nenhum. Então, isso é do prisma de quem tem planos, tem ideia, tem sonhos de fazer uma viagem um dia, de viajar, de fazer algo assim, conhecer uma cultura nova, conhecer um lugar novo. Mas eu acho que mais importante ainda do que isso está relacionado ao autoconhecimento e digamos, as mudanças que você faz internamente para a gente. A gente precisa falar sobre isso, que assim, não viajar não vai resolver todos os problemas na vida de todo mundo.
Viajar tem pessoas que nem vão se adaptar a viajar. Então, primeiro você precisa ter esse autoconhecimento, entender o que você quem é você de fato, o que te faz feliz, o que te faz bem. Porque é interessante porque a gente recebe muitas perguntas, sempre responde todo mundo, mas assim, muitas pessoas às vezes vêm para a gente com aquela ideia de que eu preciso sair viajar porque é isso que é ser feliz, é isso que é viver feliz. E não tem nada sobre isso. A verdade é que não tem nada sobre isso. Tu é feliz viajando se viajar é algo que te faz bem. Agora, se você só viaja porque parece ser legal, é muito mais cansativo, é muito mais estressante, por exemplo, que a vida do dia a dia. Uhum. Então, fazer essas pequenas mudanças internas, não tomar pequenas decisões. Eu brinco, mudar um pouquinho, não ir sempre no mesmo restaurante, se permitir ir num restaurante diferente, se permitir ir num mercado diferente, se permitir voltar para casa por uma rua diferente. São pequenas mudanças que fazem uma diferença muito grande na vida. É, Às vezes a pessoa, porque é muito fácil, hoje a gente olha rede social, né? Todo mundo acho que é meio que viciado nisso, né? O mal do século, ou o bem do Sim. século, não sei. Mas a gente acaba comprando essa ideia de que a viagem é a única solução para todos os problemas, que só isso é muito, muito, muito comum. Se você abrir rede social, você vai ver 5, 6 pessoas falando que viajar é a solução da vida, que é a única forma de ser feliz. Não é isso. É muito o contrário disso. Você só é feliz viajando se viajar for algo que te encanta, que te faz muito feliz. Tem gente que consegue o que é feliz trabalhando 8 horas por dia e está tudo bem. Então, primeiro, a gente ter esse autoconhecimento e não se punir porque a gente não está fazendo o que as outras pessoas estão fazendo. Não se punir porque eu não estou viajando, não se punir porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. É ser feliz com você mesmo. Acho que isso é mais, para mim, pelo menos, eu estou falando isso porque para mim é mais importante que as pessoas entendam como elas podem se sentir melhores, se sentir felizes, do que simplesmente pegar e sair por aí e depois se frustrar ou acabar encontrando um mundo que descobrir que não era isso que a pessoa queria. E para finalizar, vou deixar uma mensagem que muitas das vezes as pessoas falavam, não vai em tal lugar porque não é legal, não é seguro, é violento. E porque assim é o que a gente acaba vendo. Mas o meu convite é: venham ver o mundo com os seus olhos. Que bacana, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Consegui tirar esse tempinho, eu sei que também a agenda de vocês, mesmo não tendo esse roteiro, mas sim, vocês também vão se organizando, se programando, né? Então, mas conseguiram conversar com a gente, ter esse papo tão bacana, tão especial, contando um pouquinho mais dessa experiência, né? Dessa aventura de 365 dias dos Ciclo Viajantes São Mateuenses. E vocês sabem que todos nós aqui de São Mateus do Sul, de toda a região, estamos sempre acompanhando, torcendo para que vocês postem mais fotos, mais vídeos e mostrem tudo pra gente. A gente não pode estar lá, mas vai junto de carona com vocês também, né? E fica nosso compromisso aqui logo, daqui mais alguns dias, né? A gente tá aqui acompanhando vocês quando vocês saíram, quando fechou os 100 dias, quando fechou os 300 dias e agora 1 ano, né? Estamos junto nessa caminhada. E logo a gente volta a conversar, trazer mais, então, um pouquinho mais dessa história também de vocês, né? Acompanhando essa viagem tão bacana, tão especial. Fica o convite também para vocês, depois de 4 anos, vamos voltar a conversar também, falando sobre isso, né? Estamos aqui tudo meio agendado. Mas assim, eu quero deixar um carinho muito especial para vocês, dizer que está sendo muito bacana acompanhar também e que vocês são exemplos também de coragem, de ir atrás de um sonho, de realizar isso, né? Como vocês bem falaram, não é só sobre viajar, né? Também de você acreditar naquele teu sonho, ir atrás, fazer acontecer, dar aquele pontapé inicial. Porque muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente quer, mas não dá aquele pontapé inicial, né? Então, assim, tanto a Bruna quanto o Jonas foram muito felizes nas colocações. Eu quero agradecer imensamente por vocês tirarem esse tempinho novamente para conversar com a gente. E eu queria, para a gente encerrar mesmo, uma mensagem também para a família de vocês, que com certeza vão estar nos acompanhando aqui quando a gente passar toda essa nossa entrevista. Eu já estava pensando, já vou avisar minha mãe que nós vamos fazer, né? Claro! Com certeza. Dizer que a gente tá com saudades, com certeza, dos ambos os lados, mas que
eu sei que eles estão felizes por nós estarmos bem, estarmos realizando um sonho, e que logo, logo a gente vai estar aí juntinho para dar um abraço pessoalmente. E é isso, e a gente fica muito feliz por eles estar torcendo e vivendo esse sonho junto com a gente. Tanto a nossa família, a minha mãe, minhas irmãs, meu pai, meu padrasto, quanto a família do Jonas também. E todos os são mateuenses que a gente recebe milhares também, não é tanto, mas a gente recebe muitas mensagens de são Centenas, dezenas, enfim. mateuenses, aí de Antônio Olinto, de São João do Triunfo, que estão nos acompanhando. Então, é muito especial quando a pessoa vem e fala, eu sou de São Mateus do Sul, né? Tipo assim, é uma conexão, né, que a gente tem. Sim. Então, É bem É, bacana. também mandar um abraço para a família, dizer que nós estamos muito felizes, eles sabem, estamos sempre conversando, que é muito bom ter o apoio de todo mundo, a compreensão de que a nossa escolha é uma escolha pensada, assim, levando em consideração todas as variáveis, né? Então, estamos muito felizes. É, logo, logo isso a gente chega, volta para São Mateus, vai ficar junto por um bom tempo de novo. Vamos vivenciar muita coisa junto. E também agradecer a todo mundo de São Mateus do Sul, agradecer a cultura pelo apoio que tem dado, por toda a divulgação, que é muito importante, e a todo o pessoal aí que acompanha a gente, manda mensagem. O carinho que a gente recebe é muito grande, então a gente nem tem ideia muito do quanto que a gente se a gente é importante ou não desse ponto, mas a gente recebe muito carinho de todo mundo, todo o Vale do Iguaçu, né? Desde Curitiba até Foz do Iguaçu, tem muita gente que nos acompanha. Claro, o nosso centro, o nosso polo é a nossa cidade, é São Mateus do Sul, é toda ali a região. Mas então, muito obrigado por todo esse carinho e é um baita de um prazer poder falar com vocês e poder estar compartilhando, né? Tanto o nosso dia a dia que a gente compartilha nas redes, quanto poder estar conversando aqui com vocês aí. A gente se sente muito agradecido por estar fazendo isso e por ser da região e por dizer estar para vocês, representando, né? Então, dizer para vocês que o Paraná é um lugar lindo. Vocês, o Brasil, o mundo todo é lindo, mas o Paraná tem sua beleza, é a nossa casa. Com certeza. Aproveitando, falando sobre as redes sociais, se vocês puderem passar pra gente, então, o Instagram de vocês e também o canal no YouTube. sim, o Instagram é fora da tribo, ponto oficial, fora da tribo, ponto oficial, e YouTube também, né? Fora da tribo. Todas as redes vão estar como fora da tribo. No Instagram tem ponto oficial, mas se procurar por fora da tribo, já vai encontrar a gente lá. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigada e logo a gente conversa novamente, combinado? Tá. Combinado. Até Um a abraço. próxima. Até mais. Tchau.